Nós vamos fazer uma breve reflexão com base no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Texto maravilhoso das Escrituras Sagradas para nossa edificação nessa manhã. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Vamos ler de forma alternada a partir do verso 18. Eu leio um verso e vocês o seguinte, do 18 ao 39. Atentos à palavra de Deus. Leitura alternada, capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18. Apóstolo Paulo dizendo: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, amém. Louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa palavra que nos foi entregue, foi dada, está diante dos nossos olhos. A carta aos Romanos é considerada uma grande pérola, dentro de todos os livros da Escritura Sagrada. Alguns vão dizer que é como os livros fossem uma cadeia de montanha, e aí tem aquela grande montanha do Everest. E o capítulo 8 de Romanos
A carta aos Romanos é o Monte Everest e aquela parte superior é o capítulo 8, considerando a grandiosidade da revelação de Deus e as maravilhas de promessas, de ensinamentos, de instruções contidas nesse capítulo. Começa aí essa afirmação do verso 1 do capítulo 8, onde Paulo diz: agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo vinha falando do problema do pecado. Quem estudou a carta aos Romanos, os primeiros capítulos, Paulo fala que o pecado entrou no mundo e condenou a raça humana, e não há nenhum que não tenha pecado, e isso trouxe consequência para toda a humanidade. Agora ele está dizendo que para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem Jesus, aqueles que seguem Jesus, para esse não há nenhuma condenação. Paulo começa o capítulo 8 com essa fala extraordinária. Ele está mostrando com clareza de que tem gente que será condenada porque herdou uma condenação da Adão e Eva e vem fazendo coisa errada. Agora ele diz: aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres. Para estes não há condenação. O Senhor lançou a culpa deles sobre Jesus e puniu Jesus na cruz. Logo, a gente pode ter segurança de que haverá salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Em contrapartida, esse primeiro verso salienta essa verdade de que haverá condenação. Quando a gente lê o capítulo 8 de Romanos, a gente lê esse verso, a gente fica preocupado com os nossos, preocupados, com aqueles que não entendem direito, porque haverá condenação. Essas mazelas desse mundo caído mostram que Deus não está satisfeito com esse mundo e que Deus é rigoroso ao punir. Haverá condenação. Aqueles que não estão em Cristo Jesus serão punidos e condenados eternamente. O contraste está aí. Em Cristo, crendo em Cristo, recebendo Cristo, seguindo em Cristo, confiando em Cristo. É assim que a gente tem a vida eterna. E aí, Paulo vai seguir falando sobre essas verdades maravilhosas. Ele vai dizer do privilégio de sermos filhos de Deus. Versos 14, 15, 16. Ele vai falar que as pessoas ficam numa dúvida de nada. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu não estou? Paulo vai dizer que dá para a gente saber se é. Acredito que as dúvidas fazem parte dessa dimensão que nós estamos. Não sabemos de tudo, não sabemos de quase nada, mas algumas coisas nós sabemos. O Paulo vai dizer isso em Romanos. E aí ele vai dizer que quem tem a experiência da salvação, essa pessoa dá para saber. Dá para saber, olha aí, verso 14. Pois todos, está tratando dessas coisas, da revelação, da salvação, da maneira de Deus operar a salvação naqueles que Ele mesmo escolheu. Verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu sei se eu sou filho de Deus? O Espírito mexe comigo? O Espírito fala comigo? Eu estou pensando umas coisas erradas. Logo o Espírito me incomoda, esse pensamento não é agradável. Eu estou fazendo algumas coisas indevidas, logo o Espírito me incomoda e diz: ô Saulo, isso não é bom para você, e me dá uma angústia danada, eu quero trilhar outro caminho. Ora, o crente é assim. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito te guia. O Espírito fala com você. O Espírito te aponta os caminhos, te convence do pecado, te exorta quando você está no caminho errado. Isso é porque você é filho, filha de Deus, amada do Senhor. Agora, se você assiste um programa na internet que Deus não assistiria, isso não te incomoda? Não reflete na sua cabeça? Isso é sintoma ruim. Porque a gente está lá, na internet. Já viu? Ficou sabendo que tem internet por aí? Você está lá na internet. Aí, de repente, aparece um trem lá. E aí os olhinhos pulam lá. E aí, quando você tem o Espírito Santo, opa, isso aí não agrada o Pai. Vira seus olhos para o outro lado, passa essa página. Está entendendo o que eu estou tentando dizer? Pois todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Quando eu estou no caminho errado, Deus fala comigo. Deus fala: meu filho, vem para cá. É porque eu sou filho. Eu vejo com uma dúvida danada, não precisa. Deus está te guiando, está te mostrando o caminho. A palavra de Deus te incomoda quando você está no erro. A palavra de Deus te edifica quando aponta para você o caminho. Você é filha de Deus, amado do Senhor.
Aí Paulo vai dizer, no verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, chamamos Deus de Pai. Sabe, no meio das nossas confusões da vida, das incompreensões, a falta de perspectiva, que perspectiva que há nessa vida? Mas de repente nós nos voltamos para Deus e dizemos, Pai eterno, tu tem tudo sob seu comando, me sossego em ti, vou morar com... Isso é filho, é filho. O próprio Espírito testifica que nós somos filhos. Não vivemos uma vida alheia de Deus, não. A terceira pessoa da Trindade veio para dentro de nós, glória a Deus. Aí o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito dá testemunho e diz, tu és filho de Deus. Ele nos assegura que a gente é filho de Deus. Não precisa ninguém nos convencer, o Espírito nos convence que nós somos filhos de Deus. E aí Paulo vai dizer, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros, co-herdeiros. A partir do texto que lemos, Paulo fala de assuntos importantes para nós. Porque, a despeito de sermos filhos, ainda estamos nesse mundo caído. Esse mundo é caído, esse mundo será julgado e punido. A gente está vivendo por aí como se Deus não insistisse, não. Deus disse claramente que esse mundo é caído e Ele está insatisfeito e Ele vai exercendo julgamento sobre esse mundo e na consumação o Senhor vem para tirar os dele e acabar com essa obra de punição que o pecado merece. Paulo descreve isso aí em poucas palavras, não vou me alongar, mas dos versos 18 até o verso 24, Paulo explica, nos mostra por que os filhos de Deus ainda sofrem nesse mundo caído. A gente fica negando que os filhos de Deus sofrem. A gente fica negando, amigos meus, agora pastores, negando que filho de Deus fica doente. Negando que a gente está sujeito às mazelas desse mundo caído. Não, irmãos, a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus diz que nós somos os herdeiros, somos os amados, os guiados pelo Espírito, temos esperança maravilhosa, mas ainda estamos no mundo caído. Veja. A partir do verso 18, de novo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem coisa boa esperando pelos crentes, na glória. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque nessa consumação, o Senhor vem para nos consumar a salvação, e a criação também será redimida. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está se referindo ao capítulo 3 de Gênesis. Quando houve o pecado, Deus disse, maldita é a terra por causa do pecado. Agora vai virar um lugar difícil, complicado e ruim de viver. Mas aí, ele fala da esperança, né? Esperança, fomos salvos. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, verso 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a plena redenção, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo, nós somos os filhos de Deus, já temos aí as primícias do Espírito, mas não alcançamos ainda toda a obra da redenção em nós. Então a ideia aí básica, rápida, que Paulo destaca é que nós vivemos no mundo caído. E nesse mundo caído tem as consequências de ser um mundo caído. Vivemos numa condição de anormalidade. Essa terra a queda danificou toda a criação e a colocou numa condição de anormalidade. O clima não está normal. Os relacionamentos não estão normais. Peguei agora, essas semanas, dias agora atrás. Alguém foi, como é que eu posso entender uma coisa dessa? Eu dei a luz ao menino, eu fiz tudo pelo menino, e lá pelas tantas o menino se volta contra mim. A Bíblia está dizendo que nós não vivemos num mundo normal, que nesse mundo é anormal, que esse tipo de coisas acontece. Tem problema no clima, nos relacionamentos, tem problema na saúde, tem problema das pernas, tem isso nesse mundo caído, não ignoremos, é isso que está dizendo aí. E aí Paulo vai dizer no verso 23,
que nós ainda estamos aguardando a plena redenção. Ah, não, eu sou crente, agora está tudo livre para mim, está tudo tranquilo. Não, para lá, você não está não. Não está não. Você está aqui, nesse mundo caído. A realidade desse mundo caído é que você está sujeito a elas. Verso 23. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, já recebemos o Espírito. Se você é crente, já tem o Espírito. Já a salvação está garantida. O Senhor está operando na sua vida. É disso que ele está dizendo. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Esse gemor aí dá aquela ideia daquelas dores que o comentarista da NVI vai dizer isso. Que a mulher, quando está para dar à luz num parto normal, a aflição é tanta que ela geme de dor. Vai dizer que a criação está nessa situação, os filhos de Deus também, o mundo é caído. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou a plena redenção, ou a volta do Senhor. Enquanto o Senhor não volta, enquanto nós não somos levados para o Senhor, estamos nesse mundo caído, que é o mundo que jaz no maligno e que traz aflição. E, portanto, a gente precisa de ter todas as precauções. Alguém já apontou alguma coisa aqui, né? Precisamos ter todas as precauções, porque somos os filhos de Deus transitando por um mundo caído e precisamos ser sabidos aqui. Todo zelo, todo cuidado, porque nós estamos sujeitos às mazelas desse mundo. Ou não? Ou não? Reverendo doutor Ronaldo Lidório, o maior missionário que nós temos na atualidade, ele e a sua esposa estão enfermos. Deus pode salvar, livrar o crente da peste, da enfermidade? Claro que pode, mas isso não é a regra. Isso é a intervenção miraculosa. Então andemos com cuidado. Essa é a ideia aqui. Andemos com cuidado. Devemos ser prudentes. Os dias são maus, diz o Paulo lá em Efésios capítulo 5. Sejam prudentes, cautelosos. Um amigo pastor meu, um pastor amigo meu, encontrei com ele agora esses dias, todo preocupado, eu ali de me proteger ele. Ele falou, não, estou tranquilo, isso não pega em mim, não. Eu falei, eu não sabia o que você tem. Sede cautelosos, diz o Paulo. Os dias são maus. Vivemos em um mundo caído, os dias são maus. Estou enfatizando essas coisas, porque as considero muito importantes. Porque nós estamos ouvindo muita coisa por aí, pastores dizendo um monte de coisa. Infelizmente, há muitos crentes e pastores equivocados que não têm a Bíblia como regra de fé e prática e que têm um positivismo dizendo, eu vou enfrentar e não vai acontecer nada comigo. Não é assim. Lendo o Salmo 91 fora de contexto, sem entender direito o que está dizendo. Eu estava ontem com um irmão muito querido, anteontem, um irmão muito querido, logo ele pegou o Salmo 91 e diz, nada vai acontecer comigo. Eu falei, você precisa reler a Bíblia Sagrada, reler o Salmo 91 e fazer uma leitura do Novo Testamento. Porque não é bem assim. Não é bem assim. Devemos tomar cuidado com as interpretações equivocadas, com a imprudência, Acredito, irmãos. Acredito que está tudo na mão do Senhor. Que o Senhor é que governa tudo e todo. O Senhor tem propósito. Uma das coisas que Deus fala, meu filho, vocês estão no mundo caído. Então ande prudente, vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábios. Cautelosamente. Daria até para cantar aquela musiquinha, né? Cautelosamente é que nós devemos andar. Não precisa desesperar, não precisa ficar... Não, mas cautelosamente. Cautelosamente. É isso que nós precisamos. Ainda não estamos no céu. Ainda não. Vai chegar um dia, nós conversamos isso lá em casa com os meninos nossos, e nós vamos chegar um dia em que o Senhor vai levar, olha a promessa, o Senhor vai levar os crentes para as nuvens. Isso é promessa bíblica, pouco pregada. O Senhor vai pegar os crentes, levar para as nuvens e vai julgar os ímpios que ficarem, que não creem em Jesus, e vai renovar essa terra. Novo céu e nova terra. E aí vai descer conosco e dizer agora vocês podem viver tranquilo aí, porque além de eu estar presente com vocês de maneira física, não tem mais mal. Deus vai acabar com o mal. E aí sim, nós teremos vida plena, abundante e eterna com o Senhor. Essa é a promessa gloriosa. Por enquanto estamos no mundo que foi
punido, condenado por causa do pecado. É o mundo caído que devemos andar cuidadosamente por aí. Cuidadosamente. Mas caminhando para a outra parte, para a gente já finalizar, a partir do verso 26, Paulo passa a mostrar como Deus nos assegura uma vida vitoriosa. Meu Deus, a palavra dele é maravilhosa demais. Deus diz assim, cautela, cuidado, vocês estão no mundo caído. E em seguida ele diz, olha, eu vou assegurar para os meus uma vida vitoriosa em meio às adversidades, às complexidades inerentes a esse mundo caído. Eu vou dar aos meus condição de viver uma vida abundante, triunfante, no meio dessa confusão toda. É mais ou menos isso que está aí, por exemplo, no verso 26. Tem essa realidade que acabei de escrever? Tem. Mas tem um verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não vou fazer uma exposição minuciosa desses textos. Mas o que Deus está dizendo aí é que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está agindo a favor dos crentes. Está cuidando dos crentes. E ele fala que nós somos vencedores. Não porque somos fortes. Não porque temos condições em nós mesmos de sermos vencedores, como alguns pastores amigos meus estão achando. Não é. Somos vencedores porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela está nos assistindo e de diversas maneiras. O João Calvino, interpretando esse texto, diz que o Espírito Santo tem uma figura de um enfermeiro, que nós somos os adoecidos, mas o Espírito Santo sabe como cuidar de nós. Então, a gente vive num mundo caído com cuidado, com atenção e atento ao Espírito Santo. O que ele diz, não vai naquele lugar, que lá é perigoso. Não procede de tal forma que isso é ruim para você. Não fala tal palavra. Não tenha tal comportamento. Esse é o Espírito andando, orientando com a gente aí no mundo caído. Dá para fazer um sermão só sobre essa atuação do Espírito. Mas o verso 28, e essa palavra maravilhosa do verso 28, Paulo está descrevendo que nós estamos no mundo caído. Aí ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente para de ler antes de chegar nesses textos, a gente fica desesperado. Mas quando a gente lê esses textos, Paulo diz assim, olha, a despeito disso, tudo que está isso aí, a despeito da confusão política, a despeito do vírus, a despeito de tudo, do desemprego aumentando, da confusão, Deus está governando todas as coisas para o bem dos seus. Agindo em todas as coisas para o bem dos seus. Nós não compreendemos, não conta a cabecinha nossa, de compreender direitinho isso. Como é que Deus faz tudo isso? Não sabemos direito. Mas sabemos, irmãos, se você é servo de Deus, você pode saber que Deus está agindo para o seu bem, ainda quando não dá certo, ainda quando dá errado, ainda que não sai do seu jeito, ainda que você não está vivendo aquilo que você gostaria, você pode seguramente pensar, Deus consegue agir em todas as coisas, para o bem dos seus. Incluindo as derrotas, os fracassos, as tragédias, as mazelas, em tudo Deus está operando. Isso é algo maravilhoso. Paulo vai falar aí que Deus tem os seus propósitos e Ele está fazendo com que os sofrimentos, os gemidos e tudo mais coopere para o bem dos seus. A gente está vendo isso na prática no Brasil. Está vendo as famílias dos crentes. Crentes estavam muito soltos, muito preocupados com coisas materiais, e aí de repente percebeu que as coisas materiais não valem quase nada. Tem gente que tem uma fortuna de dinheiro e não consegue medicamento para tomar para resolver o problema. Então descobrimos que não vale muita coisa. Então a gente se volta para Deus e confia que Ele está ensinando para a gente. Ensinando que nós somos filhos, precisamos ficar atentos a Ele, precisamos depender dEle, precisamos viver nesse mundo aqui almejando o céu, tudo está cooperando. Tem gente que estava querendo ficar aqui, agora já mudaram de ideia, estão querendo ir logo para a glória. Então, Deus está agindo em todas as coisas. E para finalizar, essa última parte, do verso 31 ao 39, diz que Deus graciosamente nos dará condições de perseverar em todas as situações, a despeito de todas as adversidades. Se você for ler o verso 31 ao 39, o que Deus está dizendo é, haverá uma confusão danada aí. Eles estão no mundo caído, o negócio não será fácil, tem muita oposição, tem muita coisa contra, e tem muita
mazela e dificuldade. Mas isso não vai te derrotar. Você é mais do que vencedor em todas essas coisas. E Paulo usa esses argumentos fantásticos aí, né? Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que está achando que o vírus está fora do controle de Deus. Irmãos, tem nada fora do controle de Deus. Deus tem tudo sob seu controle. E se Deus é por nós, quem é que pode fazer mal para nós? Deus usa as circunstâncias boas e ruins para o nosso bem. Vai dizer o verso 32, um argumento fortíssimo. Aquele que não poupou o seu próprio filho amado, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, o que Deus está dizendo aí é, olhe para a cruz. Veja o quanto Deus lhe ama e foi demonstrado na cruz. Sossegue o seu coração, Deus vai cuidar de você no meio dessa confusão toda aí. E com o Senhor estaremos seguros. Verso 37, Paulo diz isso. Em todas essas coisas, ela lista a confusão, né? No verso 33 ao 36, ela lista a confusão do mundo caído. E aí o verso 37 ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. João Calvino vai dizer que, comentando essa passagem, vai dizer que Deus consegue pegar as mazelas desse mundo e fazer com que elas cooperem para o bem dos seus. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. O Calvino vai dizer, essas coisas todas, elas não atrapalham a vida do crente. Na verdade, quando uma grande mazela vem, os crentes ficam mais crentes ainda. Se aproximam mais de Deus ainda. Se fortalecem mais em Deus ainda. O coração deles são tirados do mundo e postos no Rei da Glória. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas. Aí ele finaliza, né? Vamos finalizar com ele. Verso 38. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, um adolescente está querendo arrumar uma namoradinha. Coisa natural, adolescente querer arranjar uma namoradinha. Ou será que esse negócio, essa confusão toda vai impedir de arranjar uma namorada e casar? Paulo diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fala foi, Deus nos ama a tal ponto de nos redimir por meio de seu Filho. Pode ficar tranquilo que Deus tem o melhor para os seus. Pode ficar tranquilo. Se você está em Cristo, seguindo a Cristo, fique tranquilo, porque Deus já provou que nos ama e que provou que vai cuidar de nós. Isso significa que não vamos morrer, que não vamos ter enfermidade? Não significa isso não. Significa que se isso ocorrer, a gente será promovido por um estágio um pouco melhor. É isso que se dá. Então, finalizando, tenho muito para dizer sobre isso aí, mas finalizando. Não devemos ficar surpresos com as adversidades. A Bíblia descreve que esse mundo é um mundo caído, cheio de adversidades. Não precisamos negar as nossas tristezas e angústias, né? Então, acabou que se ajeitando, dizendo, não, para mim está tudo bem. Tá? Tem dia que está tudo bem, tem dia que dá uma aflição danada. E o crente, Deus sabe que nós somos frágeis. A gente não precisa negar as nossas preocupações, nossas tristezas. Na verdade, Deus usa isso para o nosso bem também. Vivemos em um mundo caído, enquanto estivermos por aqui, estamos sujeitos às mais variadas aflições. Então, pensar nas adversidades, nas complicações, em alguns momentos vão nos angustiar, sem dúvida. Faz parte daqui. Grande servo de Deus na história, teve dias de grande angústia. Grande angústia. E queria até a morte, tanto angustiado que estava. Fazem parte dessa vida nesse mundo caído.
Ah, não, se você ficar angustiado, preocupado, você não é crente. Não é. É que a gente dá né? Tirar os olhos do Senhor um pouquinho, a gente... E por último, não precisamos desanimar. Acho que essa mensagem do capítulo 8 é essa, né? Ser cauteloso, cuidado, problemas grandes, mas não precisamos desanimar ou desistir diante das grandes adversidades da vida ou das pequenas. Devemos lembrar que em Cristo somos mais do que vencedores em todas as coisas ou em todas as circunstâncias. Foi o próprio Jesus quem disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A mensagem bíblica é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. Descreve a realidade como ela é. Não precisamos negar a realidade. A realidade é dura, difícil. Mas se o Senhor Todo-Poderoso, que nos ama, estiver conosco e a gente prudentemente estiver andando com Ele, a gente vai acabar bem. Acabar bem. Aqui ou na glória, mas a gente vai acabar bem. Vamos ficar em pé e vamos orar, finalizando. Senhor, temos vivido tempos complexos para essa geração. Outras gerações viveram tempos mais complexos do que essa. Mas essa geração, está vivendo um momento difícil, complexo, e muitos de nós não temos sabido direito como lidar com elas. Alguns têm negado a realidade e tentado viver como se não estivesse dentro dessa realidade, se envolvido em coisas indevidas. Oh, Senhor, clamamos por esses, que eles tenham acesso à verdade bíblica e tenham a compreensão correta das coisas e se portem como filhos de Deus, filhas de Deus. Oh, Senhor, é maravilhoso ver o cuidado do Senhor para conosco, no sentido de nos alertar para as adversidades do mundo, mas no sentido também de nos assegurar que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guiando, e que se nós nos orientarmos pelo Senhor, estivermos pertinho do Senhor, o Senhor dará condição de transitarmos por esse mundo caído vitoriosamente, em todas as situações. É isso que eu peço para a minha casa, para a minha família. Peço para a igreja Antioquia, Senhor. Cada um dos membros da igreja Antioquia, que possam compreender essas verdades, que possam ter consciência da sua responsabilidade como servo de Deus, mas que possam depositar confiança no Senhor e na revelação da sua palavra. Que possamos seguir em frente, certos de que no Senhor nós somos mais do que vencedores, em todas as coisas. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e essa companhia preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Se nós finalizamos.